Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso estudo de hoje, na série Decisões. Essa série está muito boa, tem sido uma bênção para cada um de nós. Hoje o tema é um tema muito importante. Aliás, todos os temas da Bíblia são muito importantes, mas esse de hoje é um dos temas que eu mais gosto de estudar, analisar e apresentar. Veja só uma pergunta interessante. Deus mantém uma porta aberta para todas as pessoas? Ou será que a porta de Deus de salvação, ela fica aberta só para algumas pessoas e não para outras? Não existe a predestinação com relação à salvação, ou, na verdade, é uma questão de escolha. O Deus já escolheu quem vai e quem não vai para o céu. Se o que você acha, outra coisa, qual a relação dessa questão da salvação com a nossa decisão pessoal? Outra coisa, e a porta da graça ela se abriu quando esse fechar, a quando o nunca vai se fechar. A graça de Deus para salvar ela é para sempre, ou ela vai terminar com relação à salvação. São perguntas muito interessantes e muito profundas. E hoje você vai saber o que a Bíblia fala sobre a porta da graça, mas também vai saber o que a Bíblia fala sobre a porta do coração. Por isso, eu quero que você preste atenção. Chame os seus amigos, porque o tema de hoje é a porta aberta. Já estamos aqui preparados para o tempo de hoje, mas antes, eu quero mandar um abraço para você. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por sua audiência e por seu carinho. E também o nosso canal está nas redes sociais. Esse é o tema de hoje. É um tema impactante. Prepare-se para estudar comigo um assunto que vai abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Primeira pergunta. É a seguinte: quando você convida uma pessoa para ir na sua casa, se é uma pessoa bem próxima, e a pessoa diz, vou chegar até a hora, você já pode até deixar a porta aberta, e você falando que só tocar a campainha não precisa bater, pode entrar. A casa é sua. Tem uma expressão em espanhol que disse-me, casa é sua casa eu. É isso aí para quem tem uma amizade com uma pessoa. A minha casa é a casa dela e vice-versa, não é? Mas quando se trata de salvação, tem um detalhe bastante curioso, e a porta pode estar aberta. Está aberta. Mas para a pessoa entrar por essa porta, ela precisa abrir uma outra porta. E aí que nós queremos analisar as duas portas no programa de hoje. Por isso toda a atenção pega a Bíblia, pega uma caneta, pega um caderno, pega o computador, anota os textos, anotas, ideias e participa com a gente. E o detalhe, assim quando você fala importa, você se refere aqui, é uma porta literal ou é uma porta simbólica? Quem é a porta? O que é essa porta? Bom, nós vamos então aqui abrir a Bíblia no livro de João e vamos ver o que diz a palavra de Deus. João no capítulo 9. Olha só. João. Capítulo está aqui. Nós podemos citar vários textos, eu vou para o capítulo. Então, o capítulo 10, capítulo 9, vamos por 10. João 10, eu vou ler 2 versos. O 7 e o 9 diz assim, Jesus, pois eles afirmou de novo, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora, verso 19, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E esse texto é importantíssimo, porque ele esclarece para a gente o que é o que me aporta. Jesus foi muito claro ao dizer, eu sou a porta. Ok. Então, quando você fala em porta da graça, você está falando de Jesus. Jesus é a porta. Oi. E um detalhe. No verso 9, ele fala assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. Ele fala, entrará e sairá. Só que tem 2 elementos importantes. O primeiro é que quem entrar por essa porta que Jesus será salvo, em segundo, entrará e sairá. Sabe o que é isso, liberdade? Ou livre-arbítrio? A pessoa pode entrar e pode sair. Ela decide, ela escolhe. Você tem liberdade total, é o que diz a Bíblia. A Jesus não escraviza ninguém. Jesus não obriga ninguém. Jesus dá a você essa liberdade de escolha, depois que ele fala, eu sou a porta que entrar por mim, será salvo. Entra lá e sai. Lá mostrando o cara bem que você tem liberdade quando está em Cristo Jesus. Um outro detalhe importante. O que é graça? Nós já vimos que importa.
é uma pessoa. Essa porta é Jesus. E o que é graça? Bom, para saber o que é graça, nós vamos para Efésios. Efésios está também no Novo Testamento. E é um livro bastante importante da Bíblia. Efésios 2, verso 8, que diz assim: É porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, aqui diz claramente pela graça. Sois salvos, se fala assim, você é salvo pela graça, e isso é um dom de Deus. Portanto, graça é dom de Deus, e dom é sinônimo de presente. Eu posso falar assim: a graça é um dom de Deus, ou a graça é um presente de Deus. Por quê? Porque a graça é um dom imerecido. Eu não mereço. Você não merece, e Deus nos dá. Ah, entendeu? Agora eu pergunto a você se a graça é um dom, se a graça é um presente. Qual foi o maior presente que Deus nos deu até hoje? Veja, Deus usar muitos presentes, mas o maior e melhor e mais importante presente que Deus nos deu até hoje foi Jesus. Na mesmo Jesus, foi quem saiu do céu e veio aqui para morrer em nosso lugar. Então Jesus é o presente de Deus. Jesus é o dom de Deus. Jesus é a graça de Deus. Então, nesse caso, a graça é uma pessoa. É Jesus. Você viu agora. Como nós chegamos a um ponto interessante. Jesus é a porta, e Jesus é a graça. Portanto, Jesus é a porta da graça. Amém. Ai, que bonito, né? Bonito, relevante, impactante, saber que Jesus é a porta da graça. Agora, sabendo disso, vem algumas considerações. Você lembra da Torre de Babel lá no início? No livro de Gênesis você encontra a história da Torre de Babel. Qual era o que estava por trás? Esse assunto bom. Os homens que iam chegar até o céu, até Deus construindo uma torre, e eles construíram a torre. Eu e Deus confundiu a língua deles, e eles não conseguiram cumprir o objetivo inicial. Agora, o que significa Babel Babel significa porta do céu. Ou seja, a ideia deles era que aquele projeto fosse a porta do céu. E olha que curioso, e daí vem de Babel, vem Babilônia e Babilônia espiritual. Babilônia mística do Apocalipse significa exatamente isso, salvação pelas obras e confusão. Entendeu? E se você andar por aí, vai ver que existem várias expressões atribuídas à porta. Outra pessoa, uma vez eu vi um adesivo no carro que diz assim: Maria, porta do céu. Veja a porta do céu. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Luís, não é o Antônio, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não. É o Papa, não é nenhum ser humano. A porta do céu é Jesus. Jesus, eu sou a porta e eu sou a graça. Então Jesus é a porta da graça. Portanto, a mensagem da Torre de Babel. E era a mesma mensagem da Babilônia, do Apocalipse. Ou seja, tentar tirar Jesus da jogada, tirar Jesus do meio do caminho e apresentar um outro caminho, apresentar uma outra porta, apresentar uma outra forma de salvação. E isso daí não é da vontade de Deus, e o resultado será fatalmente a confusão. Não está claro, né? Tá entendendo? Tá claro para você, se você tá entendendo? Tá tudo bem. Importante que você entenda a Bíblia. O comentário, explicação e tudo mais. Portanto, Jesus é a porta da graça, certo? Ninguém mais é a porta a não ser Jesus. E Jesus foi. Claro. Aqui no livro de João, no capítulo 14, versículo 6. Lembra desse texto? Você já conhece. Mas eu faço questão de abrir a Bíblia e ler. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, está muito claro. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a vida em Jesus. É a porta através dele. Você tenta, não é? Travessa de outro ser humano, de um homem, de uma mulher, de um pastor, de um pregador, nada disso. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é verdade. Jesus é a vida. Tá bem bom. Olá, tudo isso vem um outro detalhe importantíssimo. Veja só, Jesus morreu na cruz, foi sepultado ao ali e ao terceiro dia ressuscitou. Depois ele ficou 40 dias na terra. E no final dos 40 dias, Jesus voltou ao céu. Certo? E Jesus hoje está diante do Pai,
intercedendo por nós. Correto. Vamos mostrar para você isso daí na Bíblia, para que você não pense que a gente esteja inventando, imaginando coisas. Olha só o que diz Hebreus. Capítulo 10, a gente vai ler aqui para você um verso muito importante para que você possa entender direitinho esse texto da Palavra de Deus. Hebreus 9, 24 fala assim: porque Cristo não entrou em santuário, feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante já ouviu. Para comparecer agora por nós, diante de Deus. Essa é a intercessão de Jesus por nós hoje no santuário celestial. Bom, então nesse caso, Jesus está intercedendo por nós, e tem um outro texto que ajuda a entender melhor essa ideia. Esse princípio quer ver. Você está em Hebreus, né? Comigo, vamos para Timóteo. Abre e volta um pouquinho sua Bíblia e achei Timóteo 1. Timóteo 2, verso 5. Olha só. Porquanto há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Homem viu que esse texto é mais claro ainda. Fala que Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é aquele que intercede. Por nós agora escuta, enquanto Jesus estiver no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós, significa dizer que a porta da graça está aberta. Eu preciso saber porque Jesus é a porta e Jesus é a graça. Certo? O que Jesus está de verdade nesse momento no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Portanto, a porta da graça está aberta. Certo? Porque Jesus está como mediador, está como intercessor, está comparecendo perante o Pai por cada um de nós como nosso advogado de defesa. Então, nesse caso, a porta, de verdade, a porta realmente está aberta. Aí eu pergunto, essa porta que é Jesus, essa graça, que é Jesus, está aberta para todo mundo, ou só para algumas pessoas? Resposta: está aberta para todo mundo. Em Jesus, está disponível para interceder por todo mundo. Todo mundo que quiser, que aceitar, que pedir, que se relacionar com Ele. Correto. Então a salvação não é somente para um grupo de pessoas. A salvação é para todos. Isso não quer dizer que todos serão salvos. Porque vêm todos e nos altos, porém a salvação está disponível para todos. Correto, a salvação está disponível para você. Você fala, pastor, mas eu não sou da igreja nenhuma, eu sei. Mas a salvação para você. Você pode falar, pastor. Mas eu sou um camarada errado. Eu já fiz muita coisa errada. Ainda faço sim, eu sei. Mas a salvação é para você. A salvação é para você, que é de uma igreja, para você, que não é de numa igreja. Entendeu? Ou não. A salvação está disponível para você. Agora, se você vai se salvar ou não, aí eu não sei. Vai depender de você, você vai ter que tomar uma decisão, uma atitude, mas que a salvação está disponível. Está. É verdade. Aí você fala, pastor, mas eu já matei uma pessoa. Ok, mas a salvação está disponível para você. Não, mas eu já vendi drogas. Ok, mas a salvação está disponível para você, não passou, mas eu sou uma prostituta. Eu sou uma garota de programa. Ok, mas a salvação está disponível para você. Não, mas eu sou. Eu sou um pastor e faço coisas erradas e as pessoas não sabem. Eu sou pastor e comer um monte de erros. Eu imagino. Mas a salvação está disponível para você. Mas eu sou um padre. Eu sou um padre. Dirigiu a missa. Só que eu tenho um monte de coisas escondidas que ninguém sabe. Ok, mas a salvação está disponível para você. Entendeu o que eu estou dizendo? A salvação está disponível para todo mundo, para católicos, para evangélicos, para espíritas, para ateus, até por um ateu. Um ateu. Um ateu. Nós, um camarada, não crê em nada. Ok? Não crê em Deus. Entendo. Não quero a Bíblia. Ok? Mas a salvação está disponível para você também. Entendeu? Amigão? Entendeu? Amiga? É isso. Agora, se você vai aceitar ou não. Já não sei se você vai se salvar ou não. Eu não sei, vai depender da sua decisão. Ah, tá, claro. Por esse motivo. Você precisa prestar atenção agora na segunda porta. Mas antes de eu falar da segunda porta, eu quero voltar ainda à primeira. Lembra que a primeira porta é Jesus. Jesus é a porta. E Jesus é
graça. Certo? Jesus abriu essa porta nesse momento, ele está intercedendo por nós, e isso significa que essa porta está aberta para cada um de nós e ela vai fechar. Claro que vai, quando que ela vai fechar? Quando Jesus sair do santuário, vai chegar o momento que Jesus vai sair do santuário celestial e vai dizer assim: está feito, acabou, está consumado. Aí ele sai do santuário. Quando ele saiu do santuário, essa porta que ele mesmo vai fechar. Ou seja, a salvação que hoje está disponível para todos não estará mais, entendeu? Não estava mais. Tá bom. Então, diante disso, você precisa prestar muita atenção, porque existe uma outra porta, uma segunda porta. E essa segunda porta vai fazer você entender melhor ainda a primeira. E vai entender também essa questão da salvação, que eu acabei de dizer que a salvação está disponível para todos. Quer ver? Pega a tua Bíblia e abra comigo em Apocalipse 3, versículo 20. Olha só 3:20. Fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E esta é a segunda porta. É a porta do coração. É a porta do seu coração. Essa porta. Jesus não pode abrir, se você não permitir. Jesus não pode entrar por essa porta. Se você não quiser, o que Jesus pode fazer é bater. Ele bate a porta do seu coração. E você vai dizer: entra ou não. Aceito ou não quero ou não entendeu. Porque a chave do seu coração, a chave da porta do seu coração, só você tem. Por isso que a questão de salvação depende da decisão de cada um. Jesus é a porta da graça. Ele já abriu a porta, está aberta para você. Mas o seu coração não sei. Está aberto tanto que eu te perguntar: está aberto ou está fechado? Me diz aí se seu coração estiver aberto. Excelente, louvado. Seja Deus, aleluias. Glória a Deus. Mas o seu coração ainda estiver fechado. Você está bloqueando a salvação. Você está dizendo não para a salvação. Você está dizendo não para intercessão de Cristo. Então hoje você precisa abrir a porta do seu coração. Por isso Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então agora está a decisão. É uma questão de decisão. Veja que a nossa série é uma série chamada Decisões. E esse ponto é o ponto da sua decisão. Você vai dizer: Jesus entra ou não entra. E se você falar entra, se você falar Jesus, meu coração está aberto, pode entrar, eu quero mudar, eu quero começar uma vida nova, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero a partir de agora me preparar para o céu. Se você tomar uma decisão e aceitar agora a Jesus como seu Salvador e o seu Senhor, a sua vida vai mudar. Agora mesmo vai mudar agora mesmo. Amém. E amém. É uma vez. Alguém perguntou para um pastor: quanto tempo Deus precisa para mudar o meu coração? E o pastor respondeu: o mesmo tempo que você precisa para se arrepender. Ah, entendeu? Se você precisar de 1 segundo para se arrepender e se entregar, é 1 segundo. Se você precisar de 50 anos, serão 50 anos. Tudo depende da nossa escolha, da nossa decisão. E a vida é feita de escolhas. Certo. Você precisa fazer a sua escolha hoje. E por que tem que fazer hoje, eu te explico. É porque hoje a porta da graça está aberta. Porque hoje temos liberdade religiosa. Porque hoje você está tendo esta oportunidade aqui, no Arena. Aqui no Novo Tempo. Hoje é o dia a ir, porque o amanhã não existe. O amanhã pertence a Deus. O ontem já passou. O que existe é agora, é hoje, é esse momento. Por isso, agora é o momento da sua decisão. E lembre-se, um dia, você vai morrer. E você pode morrer ainda hoje, ou amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, eu não sei. E se você morrer hoje, e se você morrer amanhã, e você não se entregou, não colocou sua vida nas mãos de Deus, não abriu a porta do seu coração, você vai morrer perdido. Bom, e se você morrer perdido, não tem mais o que fazer, porque depois da morte já não tem mais o que fazer. Tudo o que você tiver que fazer tem que ser, enquanto está vivo, que depois da morte já não dá mais para mudar o quadro. Então hoje é o dia da sua decisão.
Hoje é o dia da sua salvação. Você aceita? Você quer? Você quer abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Lembre-se que a qualquer momento Jesus dirá: está feito, e sairá do santuário celestial. Quando ele sair, a porta da graça se fecha e começam a cair sobre a terra as 7 últimas pragas. E aí acabou, porque no final das pragas, Jesus vai voltar. E aí o seguinte: quem se salvou, só vou, e quem não só vou não se salvará mais. E eu preciso saber, por isso que eu tô insistindo aqui, insistindo com você, você que está me assistindo sozinha no seu quarto, você que está me assistindo numa cama, tá deitado, numa cama, está mal, com depressão, está com coronavírus, ou você está com outra doença, ou você está com outro problema, ou você não está com um problema nenhum, mas simplesmente está sozinha ou sozinho no quarto, na casa, assistindo esse programa e pensando: Senhor meu Deus, me ajuda. Eu não consigo o que eu tenho que fazer. Eu não consigo. Eu até gostaria. Mas eu não consigo para você que gostaria. E não consegue. Hoje você vai conseguir. Hoje vai dar certo. Hoje eu vou orar por você e Deus vai te dar a vitória. Amém, fica ligado. E daqui a pouquinho eu vou orar por você. O queixo. Deus está chamando cada um de nós para começar uma vida nova, chamando cada um de nós para uma decisão total, completa, sem reservas. Eu tenho mais um texto para te mostrar. Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui comigo no meu sofá, onde eu quero te mostrar mais um texto da Bíblia e então fazer o comentário final do tema de hoje. Por favor, pode chegar mais perto, bem mais perto. Olha só, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada comigo, no livro de Hebreus, em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: Assim, pois como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Que texto poderoso! Mesmo é muito poderoso. E ele fala exatamente que se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo e não endereça o seu coração bom, e você está ouvindo a voz dele, não está. Você está ouvindo o chamado dele, não está. Então, não endureça o seu coração. Seja humilde. Coloca esse. De joelhos, caia de joelhos. Bicho, vai ajoelhe-se, e já ajoelho, ou não. E ajoelhe-se. Oi, deixa eu perguntar para o meu diretor. Eu posso me ajoelho aqui? Meu diretor, a câmera me pega seu joelho aqui, e eu quero convidar você para se ajoelhar. Hoje, nós vamos fazer uma oração hoje de joelhos. Ah, tá bom. Eu vou me ajoelhar aqui, e olha só, vou colocar a Bíblia aqui. Ajoelha comigo e se ajoelha. Comigo. Vamos abrir o coração para Deus. Vamos deixar Jesus entrar. Nosso coração. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos começar uma vida nova de joelhos. Eu tenho certeza que nesse momento que você se ajoelha, o inferno estremece, mas o céu se alegra. Jesus se alegra, é porque você de joelhos está se entregando. Jesus de repente fala: Pastor, tô numa cadeira de rodas, não consigo me ajoelhar. Ou tô uma cama doente, não consigo. Tá bom? Não tem problema. Pode ficar deitada ou sentado ou de pé, na melhor posição que você puder. Mas se você pudesse ajoelhar, ajoelhe-se, e eu vou orar por você. Depois da oração, eu quero pedir a você que procura uma igreja adventista do 7º dia. Aqui aparece um site. Encontre uma igreja.com.br. Localize uma igreja. Escolha uma, vai apelar. Diga sim, pastor. O irmão ou irmã. Eu assisto. A Arena e o pastor Luiz me convidou para vir aqui, e eu estou aqui porque eu preciso da ajuda de vocês, porque eu quero entregar minha vida para Deus. Eu quero me batizar. Eu quero nascer de novo. Eu quero começar uma vida nova. Os irmãos vão te abraçar, vão te ajudar, vão orar por você e vou estudar a Bíblia com você, e você vai se preparar para esse grande dia da volta de Cristo. Entendeu? Ou não? Você aceita, se você aceita. Coloca esse de joelhos, se você já está ok. Se você ainda não se ajoelhou, ajoelhe-se. Se você ir, ajoelhe-se. E agora fecha os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje.
Obrigado, porque essa pessoa se ajoelhou e está orando comigo. Outra pessoa não pode se ajoelhar, e por problemas físicos ou alguma outra enfermidade. Senhor, toma em tuas mãos cada pessoa. Toca nosso coração. O nosso coração está aberto. Entra no coração dessa mulher. Eu a entrego nas tuas mãos em nome de Jesus.